Vamos agora conhecer os maus da história de Portugal, o outro lado, o lado mais obscuro de algumas personagens marcantes do nosso país. É o novo livro do historiador Ricardo Raimundo, que está connosco em estúdio. Muito bom dia, obrigada por ter vindo. As personagens marcantes, os heróis da nossa história, têm também um lado negro, mas quero também deixar claro que não há bons nem maus na história. Exatamente. Torna-se muito difícil, se já hoje é difícil conseguirmos rotular alguém de completamente bom ou completamente mau, olharmos para o passado e rotularmos as personagens de completamente bom ou completamente mau. Há, portanto, figuras, as grandes figuras da nossa história tiveram, sem dúvida, um lado mais escondido, um lado mais obscuro, e é esse que pretendo aqui retratar. Fala de reis cruéis, traidores, mulheres fatais, assassinos. Quem foram os piores? Ou quem é que o surpreendeu por esse lado mais negro? A nível de figuras mais conhecidas, a nível do grande público, uma figura que me surpreendeu foi Vasco da Gama. Portanto, todos nós o conhecemos como o grande descobridor do caminho marítimo para a Índia, o principal responsável depois também um pouco pela afirmação dos portugueses na Índia, mas a verdade é que todo esse processo foi feito à custa de um grande sacrifício, ou seja, de atitudes bastante cruéis da parte do próprio Vasco da Gama, que mesmo para a época eram consideradas menos aceitáveis. Dou, por exemplo, um exemplo. Já eram condenáveis para a altura. A nível do direito internacional era relativamente pacífico, aceitava-se afundar barcos com homens, portanto, com uma tripulação masculina. Mas não era aceitável fazê-lo com uma tripulação constituída por mulheres e crianças. E Vasco da Gama, em determinado momento, não teve complacência e mandou afundar um barco em que seguiam mais de 200 de mulheres e de crianças. Portanto, este ato, mesmo na época, acabou por ser condenável. A juntar também uma personalidade que era algo facilmente irascível. Portanto, Vasco da Gama tinha um comportamento bastante colérico. Portanto, foi, no fundo, a minha principal surpresa ao fazer a pesquisa para esta obra. Mas são factos que não tinham sido divulgados? Ou já havia conhecimento? Já havia sobretudo uma historiadora espanhola que, ao publicar a transcrição de um documento, fala nesta personalidade um pouco irascível de Vasco da Gama e que depois, ao ler alguns dos nossos principais cronistas do século XVI e XVII, foi possível encontrar, lá está, esse lado um pouco mais escondido de Vasco da Gama. E entre as mulheres, quem foi a grande figura inserida nesse perfil? A nível das figuras mais conhecidas, Leonor Teles e Carlota Joaquina. A primeira, a mulher de Dom Fernando, e que de certa forma vai conseguir ter um grande protagonismo na vida política dos finais do século XIV, levando Portugal depois a uma crise de sucessão dinástica em 1383, 1385. E depois também Carlota Joaquina, já no século XIX, portanto, no período conturbado das invasões francesas, na fuga da família real para o Brasil, mulher de Dom João VI, que uma figura um pouco à frente para a sua época também, uma vez que não aceitava muito bem que lhe dessem ordens. Então, é uma figura também uma figura muito à frente, em que destabilizou completamente a corte em Portugal. Ela veio para Portugal com cerca de 10 anos, fazia birras, recusava-se a responder aos mestres que a ensinavam, e várias vezes tentou depor também o próprio Dom João VI, portanto, arranjando todo um conjunto de problemas para a família real. E o que é que o levou a descobrir esse lado das figuras consideradas heróis? Por um lado, sempre me interessei um pouco por estes temas um pouco mais ditos fora do normal na história de Portugal, e achei bastante interessante porque geralmente conhecemos apenas o lado A, o lado bom, os feitos, as grandes conquistas, as grandes descobertas, mas por trás disso há
uma vida, portanto, há determinados comportamentos, atitudes, e algumas delas ficaram nos documentos. E, portanto, foi com esse objetivo. E são histórias que suscitam curiosidade. Sim, os portugueses exatamente. têm interesse em saber também deste lado e no mais fundo, é obscuro. tentar aproximar a história um pouco mais dos leitores, do público, uma vez que há, de certa forma, um divórcio entre os portugueses e a sua história. Portanto, a história não é uma das preferências do grande público. Sim, este é o lado menos académico da história. Sim, exatamente. Torna-se por isso mais interessante para os portugueses, é isso que está a dizer? Na minha perspectiva, creio que sim, que acaba ao ser transmitido de uma forma que diga alguma coisa aos leitores, ao reconhecerem algum tipo de atitudes e de comportamentos, no presente acaba por chamá-los mais pela atenção e ao mesmo tempo também por estar despido de toda aquela questões mais conceituais, mais teóricas, que geralmente associamos à história, acaba por se tornar um pouco mais atrativo. A história por si só, pura e dura, não vende em Portugal? Do meu ponto de vista, creio que não, porque há, de facto, é o lado mais académico, mais fechado, um pouco mais hermético, acaba por estar um pouco afastado do grande público. É autor de Os Escândalos da Monarquia Portuguesa, Vidas Surpreendentes, Mortes Insólitas da História de Portugal. Portanto, são livros que vêm nesse sentido, do outro lado da história, não é? Sim, há uma certa continuidade ao longo destes dois trabalhos e agora e obras têm tido sucesso. Sim, têm tido grande aceitação por parte do público. E é público. fácil projetar hoje quem serão os maus da história no futuro? Já pensou nisso? É necessário sempre um certo distanciamento. Do ponto de vista da história, é preciso sempre um distanciamento para que se possa fazer uma análise o mais correta possível. Mas creio que daqui, pelo menos a 50, 60 anos, será possível já ter uma noção de quem será bom, de quem será mau, de quem agiu bem, de quem agiu mal. Não seria justo fazer esse exercício hoje? Do ponto de vista histórico, não. Não, porque ainda há uma ligação muito forte com o presente e lá está, para fazermos essa análise é preciso uma certa frieza em relação aos factos. Tem realizado vários trabalhos com base em fontes inéditas, depositadas no Instituto dos Arquivos Nacionais. Estas fontes são de fácil acesso? Sim, são de fácil acesso para o leitor. Depois a questão está na dificuldade em lê-las, portanto, uma vez que grande parte da documentação está na escrita dos séculos anteriores, portanto, séculos XVI, XVII, XVIII, que é uma escrita, tudo isso, exatamente, que é uma escrita um pouco diferente da atual. Muito bem, muito obrigada por teres vindo ao Bom Dia Obrigado, Portugal e até uma próxima oportunidade. Bom fim de semana.